bom, diante dessa pandemia, pelo menos algumas coisas boas acontecem, né? Então eu tenho um cara que eu sempre chamo para vir aqui, mas nunca está no Rio. E finalmente, pelo menos para alguma coisa, isso serviu, que ele está em casa agora direto, não tem desculpa, teve que participar. Meu irmão Alex. Um dos maiores meias que eu já vi jogar na minha vida. Jogou demais. Agora não tem jeito, né, cara? Teve que fazer, né? Fala, Júnior. Prazer estar contigo. Na verdade, eu queria ter feito ao vivo aí, pessoalmente, né? Junto contigo, junto com a família, mas nunca caiu das datas combinarem. E o que você falou é real. Pelo menos alguma coisa positiva a gente tem que achar nessa situação toda que realmente está estranha, tá complicada. No centro de futebol com meu pai, você fez lá quando você veio, né? Uma vez? Isso. Eu tive lá, mas veja que loucura. Às vezes que eu tive no Rio, você estava nos Estados Unidos, aí quando eu conseguia estar, você tinha um outro compromisso, as datas nunca bateram, né? Agora dá para a gente trocar uma ideia aqui, mesmo nesse momento difícil aí que todo mundo está vivendo. Como é que você tá? Como é que, cara, primeiro a curiosidade de todo mundo sempre, você deve ter sido perguntado algumas vezes sobre você estar em casa, da gente. É claro que você depois parou de jogar, você depois ficou comentarista, uma série de coisas que anda fazendo e tal, mas assim, é uma situação meio inédita, né, cara? A gente ficar tantos meses não podendo sair na rua e você, quando sai, tem que ter todo um cuidado, cara. Como é que tá a paranoia aí em casa, ainda mais com filho? Como é que tá sendo pra você, cara? Então, cara, eu fiz 20 anos de casado em março e tinha programado com a minha esposa uma viagem para a Escócia que duraria 15 dias. E foi quando estourou essa situação, né? Eu voltei, eu voltaria dia 30, acabei voltando dia 23 de março. E de 23 de março para agora, eu saí de casa, acredito que 4 ou 5 vezes, estritamente para ir em situações que não tinham fuga. Fui para médico, fui levar minha filha no dentista, fui na farmácia, quer dizer, aquilo tudo que está sendo pedido, eu tenho tentado cumprir da melhor maneira. É óbvio, né, Júnior, que a gente fala assim, pô, a gente está no mesmo barco, quando na verdade eu não vejo assim, né? Eu me sinto um privilegiado, porque eu moro numa casa que tem muito espaço, que tem muita condição de você inventar qualquer coisa, então isso facilita um pouquinho. Mas também é difícil porque a gente gosta do contato, a gente gosta do papo, a gente gosta do abraço, e sabe que nesse momento é o que tem que se evitar, né? Então, realmente, a gente tem tentado evitar, porque sabe que é a única arma que a gente ainda tem hoje em dia contra essa situação. É que, assim, é uma coisa muito. Acaba afetando o psicológico nosso, né, cara? Porque as pessoas que não têm como ficar em casa, precisam trabalhar, cara, que moram às vezes 6 pessoas num espaço pequenininho, entendeu? E precisa ganhar dinheiro todo dia, né, cara, praticamente, para poder comer em casa, para dar comida para os filhos. E é o que você falou, nós somos privilegiados. Tem gente que fala aquele negócio de ficar em casa, só que aí mostra fazendo exercício na piscina e tal. Tem gente que fica ofendida, essas coisas assim. Mas também é difícil até para qualquer um, né, cara? Assim, para qualquer família que tem que ficar em casa direto. Para as crianças, eu estava conversando outro dia com um amigo, as crianças são acostumadas com liberdade, né? Então, para você explicar para elas entenderem isso tudo que a gente está passando é complicado também, né? Não sei quantos anos tem seus filhos? É muito difícil. Eu tenho uma filha com 16, uma com 14 e um menino com 10. Ah, já são mais velhos, Mas explicar para de 14 e de 10 é mais simples. Até porque os pais dos amigos, dos colegas, têm feito algo parecido. A de 16 já é um pouquinho mais difícil de entrar no assunto, porque já tem amigos mais velhos, já tem amigo com mais de 18, já tem amigo que não tem mais aquela condição de ter os pais ali dando uma obrigação de, olha, você tem que ficar em casa, já tem a sua autonomia. Então é aquela idade que você não é mais criança, mas também não é adulto. Então aí gera algumas discussões nesse sentido, mas também tem entendido bem, tem visto muita coisa, tem ouvido, tem lido. Mas não é simples. Por mais conforto que você tenha, que é o nosso caso, que é aí que entra o nosso privilégio, a parte mental com certeza afeta, porque fere o principal que você tem, né, que é a tua liberdade, que é a tua condição
de vivenciar o teu dia a dia de uma maneira normal, porque, infelizmente, ninguém está tendo isso. Né? É complicado. Eu ia entrar no assunto futebol, da volta do futebol, mas você vê. A gente estava vendo todos os times praticamente que estão fazendo os exames, sempre tem, né? Um elenco de 30, 20 e pouco, 30, com funcionário, com tudo, sempre tem lá 15 positivos, 8 positivos, 16 positivos, 20 positivos, sempre, né? Praticamente todos os times, inclusive lá na NBA também agora, em vários lugares está descobrindo, agora nesses últimos 2 dias, 2 descobriram que estão com coronavírus, então assim, só que como eles são atletas, na maioria das vezes isso não aparece, né, assintomático, ou então ele não sente nada. Só que todos eles têm família, todos eles têm pai, mãe, ou tio, avô, criança, alguém que, né, se você fizer um churrasco para 30 pessoas, alguém vai ter diabetes, alguém vai estar hipertenso. Então afeta todo mundo, né, cara? E quando a gente fala em futebol, a gente tem que entender o seguinte, futebol não é aquele 22 que a gente vê lá jogando 11 para cada lado e mais o pessoal do banco. Futebol, quando você entra num clube de futebol, você vê que é uma empresa. Tem o senhor que te atende na recepção, depois da recepção tem mais alguém que te atende dentro do centro de treinamento, ou quando não tem centro de treinamento no próprio estádio, no local, tem as mulheres que trabalham na lavanderia, as mulheres que trabalham na cozinha, tem homens que trabalham rodando ali entre o vestiário e o campo, e você perde o controle, não tem como, porque chega alguém ali que vai entregar um material, por exemplo, para cuidar do campo. Sabe Deus de onde veio essa pessoa, com que tipo de cuidado ela veio. Então é algo que você não consegue controlar, porque quando a gente fala o futebol, o Maracanã, os dois jogam e tal, com todos os cuidados, sim, cuidados para aqueles jogadores que estão ali, que é a locomotiva do futebol, mas tem muita gente para trás. E nisso, cara, tem muita mistura. Eu, por exemplo, eu trabalhava no Fenerbahçe lá, o nosso cozinheiro, se fosse nos dias de hoje, aquele cozinheiro deve ter, sei lá, 65 anos mais ou menos. Ia ser muito risco. Já entra nesse grupo de risco. E uma coisa mais louca, Júnior, que é o seguinte, treinadores de futebol, tem vários aí que... A maioria é mais velho, entram na situação de risco, né? Treinadores, auxiliares, massagistas de clube, normalmente são senhores. São mais velhos, senhores, é isso mesmo. Nós tivemos uma infelicidade aí no próprio Flamengo, né, com o Jorginho, que foi meu massagista no Flamengo, foi meu massagista na seleção, que quem o conheceu anos atrás viu tanto que ele trabalhava, tanto de força que tinha. E nem trabalhando ele estava, né? Ele estava em casa. Então, e tem gente assim, né, cara? Então, infelizmente, a gente sabe dessa discussão entre saúde e economia, e o futebol, isso fica muito mais evidente. Eu espero que realmente o futebol espere um pouquinho, né? Não tenha necessidade de ter tanta pressa assim. Deixa eu te falar um negócio. O Amoroso, nosso parceiro Amoroso, que manda aqueles 500 WhatsApp por dia. Você quer notícia, pergunta para ele. Nossa, haja vídeo que ele manda. O sonho dele era ser assessor de imprensa. Todo lugar que ele fala, ele é o artilheiro de tudo, e o cacete. Ele realmente, cara, o cara faz gol. Porra, todo lugar, até no jogo da Estrela, ele faz gol em tudo que é lugar, é impressionante. Mas eu fiz eu fui dar uma olhada, cara, nos teus números e tal, mas é engraçado, como toda hora que apareceu alguma coisa sua, dizer assim, ele foi o artilheiro do campeonato, ele foi o artilheiro do time, Aí eu vi aqui, por exemplo, Mercosul 98, aí você foi artilheiro pelo Palmeiras, 6 gols da Mercosul. Aí Paulistão 99, 12 gols, acho que você foi artilheiro do Palmeiras. Paulistão de 2001, 8 gols do Palmeiras. Mineiro de 2003, 9 gols do Cruzeiro, artilheiro do Cruzeiro. Brasileirão, 23 gols pelo Cruzeiro, artilheiro do Cruzeiro no campeonato. Aí Mineiro de 2004, 14 gols pelo Cruzeiro, artilheiro do Cruzeiro. Nem sempre é do campeonato, né? Sempre, a maioria das vezes do time. Sim. Mas era o do time, tu era o 10, o meia. Turco, campeonato turco, não sei se foi 2004, 2005, 2006, 24 gols. Foi artilheiro do Fenerbahçe. Artilheiro do time. Artilheiro da Copa da Turquia, 2006, 2007, foi artilheiro do Fenerbahçe, 19 gols, que foi com meu pai. E foi artilheiro do campeonato. Artilheiro
de 2010, com 28 gols, foi artilheiro do campeonato e maior assistente também. Assistente tem um monte aqui. Foi artilheiro da Europa nesse ano aí. 2013, 15 gols, artilheiro do Curitiba no campeonato. Brasileiro de 2013, 12 gols pelo Curitiba, artilheiro do campeonato. Porra, para um meia que era o... que diziam que era o que dormia, que não sei o quê, que ficava parado. Então, cara, Puta, que foi artilheiro de tudo que é time, cara. Tu ganhava dos 9 todos, porra, dos 11, dos 7. Um dia desses, uns 2 anos atrás, eu recebi uns números, né? Desse pessoal aí que junta estatística e tudo. E aí tinham 2 número 10 na minha frente. Um você conhece bem, que é seu pai, que era o segundo, e o primeiro era o Pelé. Só. E aí tem uma discussão se o Roberto Dinamite era 10 ou só jogava com a 10. Eu até era uma pergunta que eu sempre conversava com seu pai, né, a respeito de como os times jogavam lá atrás e como tinha essa situação do número da camiseta. E o Roberto, depois a gente vendo o Roberto, era muito mais homem de área do que qualquer outra coisa. Ele veio aqui e falou isso. Ele disputava com o Careca, com o Serginho e tal naquela época. Então, se a gente for olhar número de camisa, talvez o Roberto disputasse com o número 9. Né? Então, aí eu cheguei à conclusão que eu sou o número 1, né? Porque o Pelé não conta nunca e o teu pai também não conta. Então, eu sou, no futebol brasileiro, eu sou o número 1. O nosso amigo Amoroso tem quantos gols, você sabe? O Amoroso não tem ideia, mas o Amoroso... Porque ele também era 10, às vezes ele era, na maioria das vezes ele jogava com a 10 também, com a 10, no Guarani com a 10. Mas essa coisa, se a gente for olhar pelo número, tem outros números 10 no bolo. Mas se a gente for olhar por função, por característica, o Amoroso era um segundo homem de ataque, né? Normalmente jogava um 9, por exemplo, era Luizão e Amoroso, era Ian Kohler lá no... O Bierhoff lá na Udinese com ele. No Borussia era Ian Kohler e ele, em Udine era ele e Bierhoff, então sempre tinha um centroavante e ele. Mas também deve ter muito gol, acho que mais de 300 ele deve ter fácil, sim. E o meu era isso, né, cara? Eu, por exemplo, nos meus times eu estava sempre ali, Então vamos lá no Palmeiras, era Oséias, Paulo Nunes e eu. Ou aí eu dava uma beliscada num campeonato, como foi na Mercosul, fiz mais gols que eles. Então eu estava sempre ali no bolo, fazendo. Beliscada não, pô. Tu foi quase todos que você jogou de centroavante, você ganhou, pô. Você ganhou em gols. Não, e sabe uma coisa que é legal para mim, que me deixa muito satisfeito assim, por exemplo, no meu período de Palmeiras eu não cobrava pênalti. Eu cobrava pênalti quando os caras da minha frente não estavam no jogo. Então, quem tinha na minha frente quando eu chego? Zinho, Arce, Evair. Então, eu não era nem a primeira nem a segunda opção. O Cruzeiro, por exemplo, essa história é muito louca. Eu faço no Cruzeiro em 2003, no Campeonato Brasileiro, 7 gols de pênalti, mas eu não era o batedor. Esses pênaltis que saíram... nos dias que eu fiz, é porque o batedor não estava no campo. Pô, 7 vezes, cara. Porque eu fiz 2 contra o Atlético Paranaense e 4 contra o Bahia. Num jogo eu fiz 5 gols e 4 foram de pênalti. Só que esse dia do Bahia, o batedor era o Aristizábal. Pô, peraí, 4 de pênalti num jogo só? 4 de pênalti. E é do Cruzeiro! Alex novamente, 4º gol do camisa 10 do Cruzeiro. Só que era o último jogo do Campeonato Brasileiro e o Aristizábal, a gente já era campeão, ele tinha um problema no joelho, ele preferiu sair um pouco antes para operar e ter uma recuperação maior. Uhum. Então, quando saíram as penalidades, teoricamente seria ele a bater. Ele não estava no jogo, eu bati. Mas antes disso, batia Marcelo Ramos no início, depois o Marcelo saiu quando eu ia começar a bater, chega o David que estava brigando pela artilharia e o Vanderlei põe o David pelaquela coisa da artilharia e aí o David sai para a Europa, eu acho que eu vou bater, não, aí vai bater o Aristizábal porque está brigando pela artilharia e eu tô ali correndo por fora, faço um golzinho aqui, um golzinho ali e chega no final eu meio que sou premiado com as 4 penalidades porque aquilo ali dá um número para mim. E, por exemplo, na história do Cruzeiro em campeonatos brasileiros, o cara que mais fez gol em um campeonato só fui eu. É mesmo. Então, tem uns números assim na minha carreira que são bem legais. Por exemplo, no Palmeiras, o maior artilheiro em jogos de Libertadores sou eu. Lá na Turquia,
o maior artilheiro da Copa da Turquia sou eu. Pô, você teve um ano aqui, 28 gols, é gol pra cacete em um campeonato só, cara. Então, esse ano eu fui artilheiro da Europa, cara. O problema é que na escolha lá da bola de ouro, lá do artilheiro, tem peso, as ligas têm peso, né? Então, a Turquia tinha peso 2. Então, aonde eu fiz 28, na contagem deles vale 14. Então, o cara metia 12 gols na Espanha, valia mais do que os meus 28 lá. Mas, assim, no Palmeiras com a Mercosul, com a Libertadores, lá na Turquia, o cara que mais fez gols a nível europeu fui eu. Então, tem uns números assim de número 9 mesmo. Mas o negócio, cara, é que a percepção é uma coisa engraçada, né? Você vê. Eu não sei em números aqui, pô, em bola parada, desses 28 gols, 23 gols e tal, mas para quem tá vendo, assim, não é como você era ótimo cobrador de falta, cobrador de pênalti e tudo, mas não era como se fosse assim, tipo o Neto, que você via ou o Marcelinho, que a maioria dos gols parecia que era sempre bola parada. Você não. Tu fazia gol de tudo que é jeito. Mas aí tem um negócio legal e assim, entenda, não estou discutindo os números, até porque tem muitas vezes que os números não são oficiais. Os meus eu sei que são oficiais. Uhum. Mas eu, por exemplo, quando eu olho o seu pai, quando eu olho o Marcelo, quando eu olho o Neto, a primeira coisa que vem na minha cabeça são gols de falta. De falta. Então, o que eu imagino? Que o seu pai, o Marcelo, o Neto, esses caras têm mais de 100 gols de falta. Aí, quando eu vou ver os números, que alguém levanta os números e Meu coloca... pai, com certeza, tem mais de 100. Acho que ele tem quase... Então, mas um dia desses eu vi os números do Marcelo, que o Marcelo tinha um pouco mais de 60 gols de falta. Isso para mim é loucura, porque na minha cabeça tinha gol do Marcelo de falta todo domingo. A percepção, é isso que eu tô falando. Era um negócio assim muito louco. Mas o meu, eu já fiz essas contas, o meu é bem divididinho. Eu devo ter assim uns entre 50 e 60 de falta, devo ter entre 50 e 60 de pênalti, devo ter entre 50 e 60 de pé direito e de cabeça e o resto com o pé esquerdo. Ué, tem um vídeo, sabe esses vídeos de 22 minutos que o nego bota no YouTube e tal? O Maradona mesmo, você falou do meu pai, mas assim, é lógico, meu pai, como a cobrança de falta era uma coisa dele, né, espetacular e tudo, você acaba associando. Mas o Maradona, por exemplo, você já não associa tanto com falta. Cara, tu vai ver um vídeo, parece que tem uns 50 gols de falta dele, um mais bonito que o outro. É incrível, cara. Então... No Brasil, por exemplo, pouca gente lembra do Marcos Assunção, mas o Marcos Assunção deve ter muito gol. Até porque o Marcos Assunção, mais de 60%, eu acho, foram de bola parada. Porque não era um cara que chegava lá para fazer gol, né? Jogava de 5 lá atrás e tal, então as bolas que ele fazia eram um chute de 60%, fora. 60%? Pô, até mais, eu acho. E então, assim, é um dos caras que normalmente você tem que pôr entre os grandes batedores. Né? Mas então, você acha que isso é por quê? Porque, por exemplo, tua característica, a percepção, se a pessoa for lembrar de você, e erradamente, muitas pessoas falam, porque ele era mais assim, aquele clássico que joga assim, não sei o que e tal. O meu pai, o Pelé, esses caras que você está falando, o Maradona, você vê ele toda hora tabelando, entrando na área, e às vezes é arranque, driblando o goleiro e tal. O Alex, as pessoas às vezes talvez não viram tanto na Turquia, aqui no Brasil, né? Mas a percepção sempre era aquela coisa do Alex é um gênio, joga ali, tal, papum. Só que, cara, pela quantidade de gols você vê como você chegava na área, como você chutava, como você estava dentro da área às vezes, aquele gol do Fluminense você vira de costas e encobre, você está dentro da área, você recebe na área, você vira e tal. Então, assim, por que era isso? A tua característica facilitou para você fazer tanto gol? Por quê? Como é que era? Eu, na verdade, eu tive um treinador quando era moleque, que era ex-jogador e tinha sido jogador de meio campo, de número 8 para frente, então ele sempre exigia muito de mim, de que desde infantil, juvenil, de que eu entrasse muito na área. Inclusive, uma das referências que ele usava era o seu pai, mandando ver vídeo, ele próprio me mostrando um vídeo, então tinha muito daquela coisa de poder completar o número 9. Então, quando sobrar algum espaço, você ocupa isso. Eu ouvia praticamente toda semana, jogador número 10 tem que fazer gol de rebote de goleiro, alguém vai chutar e você vai estar ali quietinho, a bola vai sobrar no teu pé e faz o gol. E isso é real, isso é verdadeiro. Eu tenho que te interromper. Você conhece a história do meu pai, do Reinaldo?
O Reinaldo não é o do Atlético, não, o do Flamengo, o Reinaldo Sim, ponta direita, que ele conta que é o Maracanã, que meu pai estava fazendo gol de falta direto e ele batia muito de fora da área. Você conhece essa história, não? Do rebote? Já ouvi essa história. Que ele fala, hoje, de longe, sou eu que vou bater, o Zico já fez gol, não sei o que, não sei o que. Aí ele disse que ele foi bater lá de fora da área, meu pai falou, bate que eu vou ficar no rebote. Aí ele deu uma porrada, o goleiro espalmou meu pai, pum! Aí ele falou, esse cara tem pacto com o diabo, não é possível. Essa história é demais, cara. E eu acho que o principal é o seguinte, os caras me olhavam baixo, até com os outros, o pessoal que me marcava, até com os meias mesmo, e eu ia muito bem de cabeça, né? Eu fiz muito gol de cabeça. Para eu perder bola por cima era difícil. Eu me protegia bem. Cabeça grande. A cabeça é razoavelmente avantajada. Fisicamente eu não era aquele monstrão forte, mas eu também não era o franzino, então eu me defendia bem nessa situação. E como característica, os caras foram me oferecendo, né? Esse treinador no juvenil, o Carpegiani. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a sorte na minha carreira foi pegar na sequência Carpegiani, Vanderlei e o teu pai. Porque os três pediam coisas muito parecidas, acho que até pela escola que o Vanderlei e o Zico cresceram no Flamengo, e que o Carpegiani finaliza, né? O Carpegiani sai do Inter, mas finaliza no Flamengo, já inicia como treinador no Flamengo. Então, os pedidos eram muito parecidos. Aqui você tem um controle, que era mais na faixa intermediária, daqui para frente você é livre. A única obrigação que você tem é a seguinte, a bola foi para o lado, você tem que entrar na área. Você tem a tua obrigação de fazer um complemento do atacante. Que eu cumpri a risca e as coisas foram saindo. Os três que você falou jogaram futebol, e o Carpegiani jogava muito. O Vanderlei não era nenhum craque, mas jogou muito tempo. Segundo o Vanderlei, entre o Carpegiani, o Zico e ele é o que jogou melhor. Ah, claro, tá certo. O Pinóquio. E meu pai talvez tenha sido o que para você é até melhor, porque assim, ele é da mesma posição, né? Joga parecido e era o... Às vezes, nem sempre o cara que é o melhor da posição... Ele sabe, às vezes, a gente vê aí muitos ex-jogadores comentando, você vê que às vezes alguns, você fica até surpreso, né? Você fala, pô, esse cara jogou tanto tempo, cara, me admira esse cara, falar assim. Mas às vezes não sabe mostrar em palavras ou explicar. Agora, quando o cara jogou o que jogou, da mesma posição que você, e sabe passar isso para você, pô, aí deve ser uma coisa... Não, espetacular. Nossa, espetacular. Eu, por exemplo, eu tive ganhos com o seu pai sendo meu treinador, em 2 anos que talvez eu não tivesse a vida inteira, porque era a minha referência enquanto criança, era o jogador que eu admirava e também era a liderança que exercia na seleção, que exerceu no Flamengo, que exerceu mesmo num período curto, porque é difícil, você chega em Udine, num lugar que ele não domina a língua e sai de lá como uma das lideranças eternas para aquele povo, você vê que o cara tem alguma coisa para te passar. Ele jogou em 3 times na vida e foi o maior jogador da história dos 3 times. Então, isso é muito louco, porque quando ele chega em Istambul, ele me chama do lado e ele fala, você vai ser o capitão do meu time. Só que eu preciso que você faça algumas coisas que ferem um pouco da tua característica, mas que de repente pode agregar no teu jogo, porque você só tem... Na época eu tinha 30 anos, né? Ia fazer 30, ele falou, dá para você jogar ainda mais um período grande aí. Mas explica por que você antes não era o capitão do time. Você já era o melhor jogador do time, mas você já explicou isso antes, né? Agora da cultura não, até do turco. Aquelas coisas, eu chego, já tinha um capitão do time, que era capitão há muito tempo, que era o lateral esquerdo, que até o primeiro ano do seu pai, ele é o capitão do time, e acaba vencendo o contrato dele, ele vai embora, ele vai para a Alemanha, vai para a Polônia da Alemanha. E aí lá tem aquela coisa do primeiro, o segundo e o terceiro capitão. O segundo capitão era o Tuncay, um turco que era amado pela torcida e que também estava lá um tempão. Então eu não tinha muito, na minha frente tinha muita gente, tinha Fábio Luciano, tinha Marco Aurélio, tinha o holandês, o Pierre Van Hooijdonk, tinha muita gente. Só que na chegada do seu pai, essas pessoas vão saindo. O capitão sai, o Fábio Luciano resolve vir embora,
o Tuncay vai para a Inglaterra. E aí o seu pai vira para mim e fala, cara, você vai ser o capitão do meu time e eu preciso que você altere algumas coisas na tua maneira de ser, no teu comportamento. Eu não era muito de gritar, eu não era de muito papo, assim, mais explícito em público. E aí eu lembro de um jogo contra o Newcastle na Inglaterra, ele falou assim, Alex, eu preciso num jogo que se só arme uma confusão. Aí eu falei, mas eu vou armar uma confusão para quê, Zico? Ele não, se os caras esses perceberem que o meu jogador mais técnico está querendo arrumar uma confusão, porque está querendo ganhar, porque está querendo fazer com que a coisa aconteça de alguma forma, você vai puxar os outros. E era algo que até aquele momento, Júnior, eu achava que a minha maneira de ser ajudava. E ele me passou e eu aprendi com ele o seguinte, que a maneira de ser ajuda e ajuda mais se for explícita. Então, muitas vezes, passar aquilo de uma maneira mais explícita ficaria mais fácil. E aí ele me mostrava lances com essa coisa de YouTube, de internet, ficava mais fácil. Então, ter um cara que é a tua referência, e foi o jogador que foi, era o teu treinador naquele momento, estava te fazendo capitão do time, te dando confiança, passando dica diária de comportamento, de posicionamento, isso tudo. E nessa história ainda entra o Edu, né? Que também foi meia, que é bem mais esquentado que o teu pai. Nossa, o teu pai, não sei não, a briga é boa. Não, mas o teu pai às vezes até fugia de uma confusão, assim, uns 10% de vezes. O Edu não tem 1%, deu uma briga, Não fala ainda não, que eu vou chegar nisso, mas é o seguinte, cara, você falou aí do 10 esquentado, você vê, você pegar o Pelé, que já arrumou um monte de confusão, Rivelino, que arrumou confusão e... Porra, meu pai mesmo, as pessoas não sabem, mas ele já foi expulso de jogo quebrando pau contra a Argentina. Esses caras, realmente, nesse ponto, você vê que todos eles, quando impõem uma certa... Pô, esse cara quer tanto ganhar que ele, às vezes, né, isso passa Eu inclusive, vou te contar uma história. Em 2013, eu estou na final do Paranaense com o Curitiba e eu lembro do teu pai na hora do jogo. O Curitiba era super favorito para ganhar o campeonato e começa o jogo, o Atlético está melhor que a gente no campo. E eu estou olhando para o meu time, um gritando com o outro, um tentando acertar, mas não acontece nada no jogo. E aí eu lembro do teu pai, que teu pai falava assim, Alex, quando não estiver acontecendo nada, tem um jeito de você fazer esse time levantar, a gente tem que arranjar uma confusão. A confusão vindo do cara que é mais técnico vai inflamar o teu time e vai chamar atenção para que esses jogadores elevem, e o outro time, se estiver dominando, você vai dar uma baixada nessa bola, porque com a confusão, o futebol vai ficar em segundo plano. Que coisa. E aí teve uma bola, eu e um meia do Atlético Paranaense, chamado Zezinho, uma jogada normal, dividida, ele veio me dar a mão, eu não quis dar a mão para ele, comecei a xingar. Você deu uma de nervosinho. O árbitro veio e pedindo para os dois ficarem quietos e tal, e aí eu grito com o árbitro grita comigo, 30 segundos de um escândalozinho qualquer, de um estardalhaço. Sem necessidade nenhuma, mas só para... Não, necessidade zero. Aí eu olho para o lado, os caras do Atlético Paranaense assim, perguntando o que aconteceu, porque realmente não tinha acontecido nada. Eu olhando para o David, piscando, ainda falei para o David, pô, David, isso aí é o Galo que pedia para a gente e tal. E aí a coisa senta. Então são detalhezinhos pequenos que às vezes você está na arquibancada no jogo e fala assim, pô, o que aconteceu ali? O que será que está acontecendo? Nada. E às vezes só os envolvidos que estão sabendo. Às vezes realmente tem algum problema, tem alguma coisa, e outras vezes não tem nada. Outras vezes o cara, de alguma forma, está tentando mexer na parte psicológica. Tu sabe que eu estava assistindo outro dia uma entrevista sua falando sobre isso, porque assim, eu como filho, então, dá mais orgulho ainda, mas assim... É lógico que você não acompanha a história inteira do Fenerbahçe, muito menos a gente. Você chegou lá em 2004, né? 2004. Isso. Ficou 8 anos. 8 anos e pouquinho. 8 anos e meio. E você sempre fala que talvez o período mágico da história do Fenerbahçe tenha sido quando ele chegou lá e por ele ter mudado a cultura e tal. E assim, o mais bacana disso, eu quero que você fale um pouco disso, mas assim, todas as histórias que envolvem esse período... O Lugano esteve aqui no meu estúdio
E ele contou cada uma, daquela que o Fenerbahçe tomou uma pancada e aí ele foi... O Chelsea parece que tinha tomado de 6, 7, aí ele virou e fez assim para os caras 7, e aí deu uma confusão, ele foi suspenso, uma confusão danada. E a história do meu tio Edu, que ele conta com o goleiro. É tanta história bacana, e aquele time, cara, no ano de centenário é tão difícil ser campeão, né? Um time ser campeão no centenário. Vocês ganharam no centenário, eu fui no dia do último jogo, que era só festa, vocês já tinham sido campeões. Eram fogos, o cara botou em volta do gramado, né, cara? Então, ao mesmo tempo... A festa é linda. Uma coisa de louco, aquela cachoeira de fogo, mas ia para o alto e tal, e assim, e depois a festa naquele restaurante, que todo mundo ficava, né, cantando. Aquele momento foi mágico por todas essas histórias, pelas figuras que estavam presentes, né? Pelo teu futebol, que aumentou mais ainda ali naquele período. Eu queria que você falasse um pouco desse período, resumindo assim, mas assim, é muito bacana a história de como ele mudou a cultura de lá, a gente está falando tanto de funcionário aqui agora, né? Tudo isso, e o turco não via desse jeito, né? Não, assim, lá para as pessoas entenderem, principalmente, hoje em dia, talvez um pouco menos, né? Porque hoje o presidente atual era nosso dirigente na época, né? Teu pai até chamava ele de Riquinho Rico, que ele era... eu não sei a idade dele exata, hoje ele deve ter, eu tô com 43, ele deve ter seus 50, acho. Na época ele devia ter, sei lá, 37, 38. E viajava sempre com a gente, era um dos diretores. Hoje ele é o presidente, ele está há 2 anos, mas o presidente da nossa época era ditatorial, estava lá desde 97, tinha feito uma transformação no clube e gostava muito de estar diretamente no negócio. E era muito engraçado porque a gente chegava no centro de treinamento, você entra no centro de treinamento, tem a portaria, do lado de fora, né, que leva até o estacionamento, e tem a portaria, que é a recepção, que leva para dentro do CT. Daí para dentro, você viu os funcionários, todos eles relaxados, sem a figura do presidente. Quando alguém avisava assim, o presidente está chegando, cara, o cara estava de camisa com o último botão desabotoado, o cara fechava, ajeitava, punha a gravata, punha o terno dele, ficava ali paradinho, esperando o presidente e os seus pares chegar. O que o seu pai fez? Essa naturalidade do CT, ele deixava ter. E ele colocou coisas que provavelmente ele faz aí na casa dele, que ele fez no Japão, que ele faz aí muito no Rio de Janeiro. Para ele é a coisa mais normal do mundo. Essa coisa da introdução. Você é garçom? Beleza, você é garçom e eu sou o treinador. Mas nós somos duas pessoas, a gente pode lidar junto aqui, a gente pode sentar junto, e mais, a gente pode jogar pelada junto. Né? Então, o Zico, por exemplo, quando a gente concentrava, jogos na Turquia normalmente são nos sábados ou domingos às 7 da noite. Então, a gente treinava um dia antes, por volta de 6, 7, e ficava concentrado para jogar no dia seguinte. O que o teu pai fazia? Ele marcava uma pelada logo em seguida. Quando, por exemplo, eu ficava lá treinando falta, quando eu acabava, que eu era o último com os goleiros, os funcionários já estavam ali tudo alvoroçado para começar a pelada. Aí eu não sei se o teu pai foi avisado ou se foi uma percepção dele, mas ele percebeu que faltavam os garçons e o pessoal da cozinha, porque esse pessoal tinha que atender os jogadores que tinham acabado de treinar. Então, esse pessoal não participava desse momento. Num dado momento, depois dessa percepção, ele falou, não, a pelada não é logo após o treino. A pelada vai ser quando os trabalhos se encerrarem. Então, vai ter que servir o jantar, os jogadores que quiserem tomar massagem vão tomar massagem, e depois esse pessoal que vai fazer o trabalho deles lá, que vai atender, vem para a pelada. Então, o tratamento era muito igual, coisa que eles não tinham. Porque era essa coisa da hierarquia, não era nem respeito, era medo. E o teu pai conseguiu essa aproximação com o pessoal da lavanderia, da cozinha, os garçons, massagistas, físio, roupeiro. Então, era uma festa. E eles não esquecem, é impressionante, cara. Falam disso até hoje, né, cara? Não, mas por quê? Porque não é normal. Eu, por exemplo, tem funcionários que falam comigo hoje que eu pegava funcionários e falava assim, amanhã o treino é só de manhã, então à tarde nós vamos todo mundo almoçar.
Então você imagine, o treinador faz isso, o capitão do time faz isso, que é algo que foge da rotina dos caras, para os caras era legal demais. E aí você chega dentro do jogo e está ganhando, você está vencendo, no ano do centenário que tinha uma pressão enorme para ganhar, o time ganhou e ganhou de uma maneira legal, jogando bem, tranquilo. E aí no ano seguinte vem a maior campanha da Champions, jogando bem, jogando de igual para igual. O Zico passando para os caras o seguinte: cara, a gente não veio aqui passear, a gente veio aqui para jogar bola, nós vamos jogar. Aquele jogo com o Chelsea é emblemático, porque assim, cara, a gente tava assistindo em casa aqui no telão. Sim. Cara, e o Chelsea estava fazendo uma super campanha, cara, a maneira como... Aí vocês empataram o jogo, o gol foi do atacante turco, né, de que ele entra no arranque, ele chuta, ele recebe e depois na o gol diagonal do Cole em casa, o gol do David, passa no Marco Aurélio, depois o David faz o 2-1. Nossa, que golaço. E é tão louco, Júnior, que um ano antes nós fizemos uma campanha na UEFA muito boa. E ninguém lembra da campanha. Nós caímos, nós empatamos com o AZ Alkmaar 3-3 em Istambul. E estávamos vencendo em Alkmaar, na Holanda, até faltava, sei lá, 2, 3 minutos. Aí nos faltou um pouquinho de concentração numa bola parada, acabamos tomando 2-2 e acabamos eliminados. Mas que também foi uma campanha boa. Entendi. E o Fenerbahçe, naquele período, qual era a briga do Fenerbahçe? Entrar nas competições europeias. E quando entrava nas competições europeias, não passava da primeira fase. Com seu pai passou das 2 vezes. Não, passou na campanha da UEFA. E isso que é louco também, que, por exemplo, quando nessa campanha da Champions ninguém lembra, mas a gente teve que fazer 2 jogos difíceis no que eles chamam de pré-Champions, né? Nós enfrentamos um time das Ilhas Faroe e depois enfrentamos o Anderlecht, que era o campeão da Bélgica. Isso eu realmente não lembrava. Não, ninguém lembra, as pessoas não falam. Nós ganhamos de 1-0 com um gol meu na Turquia e depois ganhamos de 2-0 na Bélgica com um gol meu e um gol do Matea Kesman. Então as campanhas foram muito boas, mas essa relação essa sinergia entre o campo, o que acontecia, o pessoal do apoio, o funcionário, essas coisas, e a arquibancada era loucura. Você imagina que a torcida eu lembro da disputa de pênaltis antes, né? Antes do jogo com o Chelsea foi contra o quê? Sevilha? Foi Sevilha? Foi nos pênaltis, foi. Foi 3-2 em Istambul e 3-2 na Espanha. Isso. E ganhamos nos pênaltis. Mas essa coisa, por exemplo, a torcida do Flamengo faz hoje com o Jorge Jesus, de cantar música para ele, aquela coisa toda, o teu pai tinha lá... Cara, isso era escandaloso, porque era um treinador que tinha, sei lá, tinha meses de clube, só que existia uma empatia tão grande. É algo muito parecido com o que o Jesus tem de relação com um extra, né? De ter sido um cara que jogou muito, um ídolo, aí junta o útil ao agradável, né? Não, juntou tudo, porque, por exemplo, os caras perguntavam assim, esse cara aí jogou bola mesmo? Do jeito que falam? Aí a gente, não jogou, cara. Isso é tudo história, jogou muito mais do que os caras falam. Então tem, por exemplo, tem uma história que eu gosto de contar sempre, que teve uma despedida para um ex-jogador lá numa preliminar de um jogo nosso. Aí teu pai falou, não vou jogar, vou trabalhar e tal. Aí os diretores, imagine, jogo de despedida, tem o Zico aqui, não vai jogar, como é que pode? Aí o Zico, eu faço o meu trabalho e jogo no finalzinho. O Zico entrou na preliminar, mas quem bagunçou o jogo foi o Edu, porque o Zico só queria deixar o cara festejar, né? A festa era do jogador turco. O teu tio não, teu tio que se dane, me dá a bola aqui que eu vou resolver. Baixinha arruma confusão, tanto que ela... Aliás, a grande confusão dele, quem quiser vai depois lá no YouTube, que o Lugano contando aqui, é uma coisa engraçadíssima. Mas essa história do seu tio, que o Lugano contou, que eu participo de maneira direta, é uma das histórias mais absurdas que eu vi na minha vida. Porque esse presidente ele se incomodava com isso tudo, cara. Não é possível, né, cara? Não, porque na verdade, assim, é óbvio, quem manda é o presidente do clube, né? O presidente do clube é quem monta time, quem põe dinheiro. Mas naquele momento era o momento do futebol, né, cara? Era o momento do vestiário. E o seu tio, em momento algum, foi agressivo com o presidente. Ele só gritava
porque vou trazer a história à tona. A gente tinha que ganhar do CSKA da Rússia para passar de fase, nessa loucura toda que eu falei, de passar de fase, da chave de grupo e tal. E a gente tinha feito uma campanha boa. Pô, seria um desastre perder naquele dia para o CSKA, que não queria mais nada no grupo, já tinha caído fora, era o último. E a gente sai perdendo 1-0 com um gol contra do Edu Dracena. E o goleiro, o nosso goleiro, abre o braço para o Edu Dracena. Só que o Edu não percebe, porque o Edu está lamentando, que aquela bola que vem cruzada, o cara vai dar o carrinho para tentar tirar e pega mal na bola e põe para dentro. Então o Edu não percebe o gesto do goleiro. O Lugano, que está em pé, que vinha na cobertura, apela com o goleiro. Porra, não abre os braços, abaixa o braço, está entregando aquela coisa de código de time. O jogo segue, eu empato o jogo, viramos 2-1 e vamos para o intervalo 2-1, com o jogo controlado, a gente bem melhor que o CSKA, e uma loucura no estádio, o estádio vindo abaixo, uma atmosfera assustadora. Nisso eu estou vendo o Lugano discutir com o goleiro. Com o goleiro. Só que a discussão, Júlio, para você entender, a discussão é assim. O goleiro grita para ele em turco: cara, já passou, já acabou, vamos para o vestiário, vamos descansar e vamos voltar para o segundo tempo. E o Lugano para ele ali em espanhol: pô, não abre mais os braços, já viramos 2-1, vamos para o vestiário e vamos voltar para o segundo tempo melhor. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, só que os dois gritando. A gente entra no túnel. Aí tinha um túnel grandão, assim, abriu um túnel, e para a direita era o nosso vestiário, para a esquerda era o vestiário dos russos, e na nossa frente era onde dava acesso para a arquibancada. Quando a gente está passando ali, o presidente vem gritando. E vem gritando para o goleiro: chega, não abre mais os braços, Lugano, para de gritar. O conteúdo é o mesmo também. Nisso, o teu pai... Não tinha nada que ter ido lá, né, cara? Ele não tinha nada. Nisso, o teu pai entra no vestiário e vai passar a linha dele, esperar aqueles 2-3 minutos, se organizar lá com a comissão para voltar. O presidente entra gritando: calma, vamos voltar para o segundo tempo melhor. O Lugano: calma, vamos voltar para o segundo tempo melhor. O goleiro: calma, vamos voltar para o segundo tempo. Quer dizer que todo mundo estava gritando calma. E quem entendia as línguas ali? Pouca gente. Eu, tradutor, Marco Aurélio. E nisso vem o teu tio gritando: porra, deixa o Zico trabalhar, já viramos e tal. E, pô, é engraçado, porque os dois são pequenininhos, baixinhos, um vem encontrando com o outro. Nisso vem o Zico, agarra o Edu e tira o Edu. E eu venho e dou um mata-leão no presidente. Me aproveitei Nossa, também. Você já queria. Dei um mata-leão no presidente, levei o presidente para dentro do banheiro. Falei: presidente, calma, já acabou, deixa o Zico ajeitar as coisas ali. O pior a gente já fez. E ele gritando comigo, não era para ter calma e tal. Eu falei: não, eu tô calmo. O senhor é que precisa voltar lá para o teu lugar na tribuna. Aí beleza, apazigou, voltou pro jogo, ganhamos o jogo, acabou. No outro dia vem a situação fatídica de que o Edu quebra a hierarquia, grita com o presidente. E aquilo ali, o Edu é impedido de seguir trabalhando com a comissão do seu pai, né? Pois é. Numa situação de uma babaquice enorme. E isso que eu tô te falando, esse episódio aí, de questão de segundos, às vezes, né? De minutos, não só tirou ele de lá, mas depois para o meu pai renovar também, né? Que aí não podia voltar a ser meu tio, aquela confusão toda, e aí acabou que... E aí, depois que ele saiu, aí você pode contar melhor, mas assim, a gente daqui, né? Entrou o treinador, o espanhol, né? O Luiz Aragonês. O Aragonês e tal, e aí as pessoas me mandavam, o tradutor, os caras mandavam para mim... na internet também, foto da torcida do Fenerbahçe, colocando volta Zico e não sei o que no estádio. Eu falei: cara... Então, mas aí eu te falo bem, porque eu vivi essa experiência dentro de casa também, né? A minha filha mais velha, a Maria Eduarda, que hoje tem 16 anos, na época ela era uma menininha, e os treinos regenerativos, o Zico deixava levar os filhos para o clube, porque o CT era enorme, e cada um tinha o seu quarto. Então, enquanto você treinava, as crianças ficavam lá no campo, fazendo qualquer coisa. E o teu pai nunca se preocupou com isso. Querem almoçar junto, as famílias podem almoçar junto. Uhum. Tudo dentro de uma ordem organizada e tal. Quando o seu pai sai, entra o Luiz Aragonês. E o Luiz Aragonês faz o seguinte: isso aqui é um local de serviço. Você não pode mais trazer ninguém aqui, você não traz filho,
você não traz irmão, você não traz mais ninguém. Era uma outra linha, antagônica do teu pai. Então isso, e aí vem a outra coisa, né? O resultado também não acontece. O time também não está jogando bem. Você também não está vencendo. Por exemplo, em termos de resultado, o meu pior resultado na Turquia foi o ano depois do Aragonês. Só que o que o Aragonês fez? O Aragonês ouviu tanta história do presidente, não só no período do seu pai, mas de outros períodos, que ele se protegeu no contrato. Então, diretoria não ia no clube, diretoria não frequentava vestiário. Só que, em contrapartida, você não podia fazer nada de diferente do que você estava acostumado. Você tinha que se adequar àquilo. E aí junta com não resultado, essa coisa toda. Juntou então, tudo. Muitas vezes você via uma faixa aqui para o seu pai, um canto para o seu pai. A nostalgia fica pior, né? Porque tudo que entrou depois não ajudou, né? Fica pior porque... E também você se acostumar a algo bom, a algo livre, quando você tem algo que é pesado e mais fechado, é uma coisa. Ao contrário, é muito difícil. Você está livre, está leve, está trabalhando e, de repente, vem um negócio mais fechado, mais enclausurado. Você tem que trabalhar muito a tua cabeça para se adequar àquilo. Tanto que o Aragonês fica 10 meses, o resultado não acontece e o presidente, a primeira coisa que ele faz é tentar resgatar algo num sentido mais antigo. Que aquilo tudo que a gente tinha até 2008 tinha sido alterado com aquelas regras, com aquele negócio mais fechado. Isso deu uma mudança bem grande em termos de ambiente. É engraçado que até hoje meu pai, quando bota lá nos redes sociais, tudo que aparece de torcedor do Fenerbahçe, cara, é uma coisa... Você sabe, a torcida do Fenerbahçe é uma coisa única. Não, o seu pai hoje é uma figura, eu sempre brinco isso com o Fábio Luciano, brinco com os turcos também, é que o seu pai hoje não é mais treinador, né? Ele é dirigente no Japão. Mas se o seu pai, por exemplo, solta uma notícia qualquer de que eu cansei de ser dirigente, não quero mais, quero voltar a ser treinador, o nome dele, a cada possibilidade de contratação, o nome dele vai ser especulado, porque foram 2 anos espetaculares, time jogando bem, time vencendo jogos. E com uma coisa que, assim, você tem que conhecer a maneira como o clube gosta de jogar, né? Eu acho que a vantagem do Zico é que aquilo que ele tinha enquanto Flamengo, enquanto flamenguista, é algo parecido para os turcos. Então, para ele não era Parece uma religião, né? Uma coisa... Para ele não era algo tão novo. Era só trocar o vermelho e preto do Flamengo pelo azul e amarelo do clube, que era, em termos de característica, de expectativa, era algo meio parecido dentro do país com o que o Flamengo sempre carregou no período dele aqui, né? Olha, a gente está tanto tempo já falando que se a gente deixasse aqui, a gente ia ficar 3 horas. Só que a gente falou no Twitter lá, eu pedi para algumas pessoas mandarem algumas perguntas. Sim. Eu quero ainda falar da estátua lá para terminar, mas assim, eu preciso fazer essas perguntas. O Carlos Roberto mandou aqui que você foi um camisa 10 clássico e por que cada vez menos jogadores com esse perfil no futebol? Cara, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aquele menino do Flamengo vindo de Quintino, chegando no Flamengo com 12, 13 anos, chegando hoje. Ele teria dificuldades, não porque ele não sabe jogar e não porque ele não tem a qualidade, mas porque os treinadores hoje de categorias menores, a exigência em cima desses treinadores é de que eles sejam campeões. E para você ser campeão de 12, de 13, de 14, até de 15, dá para você ser campeão com jogadores mais fortes. Você põe um mais fortinho e tal. É o do último ano, né? O último ano do Sub-16 é o que tem mais velho. Esse mais fortinho, ele ganha o campeonato para você. E você tem pouca preocupação em preparar a qualidade para entregar para o 14, para entregar para o 15, para entregar para o 16. Então, o que fizeram com o seu pai no Flamengo, o que fizeram comigo no Curitiba, aqui você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque você é um pouquinho mais fraquinho, um pouquinho mais franzino, mas nós vamos trabalhar que no ano que vem isso vai estar um pouquinho melhor. Hoje em dia isso se faz menos, porque hoje em dia o cara não consegue imaginar daqui 3 anos, porque talvez daqui 3 anos ele não tenha mais emprego, né? E no meu período, por exemplo... Mas tem a parte tática também, né, cara? Porque a tática também hoje não é difícil você ter um cara com essa característica. Isso são outros tópicos, né? Eu estou ficando em cima de um específico que é o menino. Só o menino em si. Porque normalmente o meia clássico,
esse que tem mais qualidade técnica, ele fisicamente ele é menor, fisicamente ele tem mais dificuldades, e se você começa a tirar o estímulo dele, que é a bola, que é jogar, ele também começa a perder o que ele tem de melhor. Então essa parte do vencer a qualquer preço para esses treinadores prejudica um pouco na evolução, porque eu tive treinadores no Curitiba que estavam no clube há 20, 30 anos. Hoje é muito difícil. Pegava treinadores aí no Flamengo, por exemplo, sei lá, é do meu período de menino. Toninho Barroso treinou da geração do Djalminha a geração do Atirso. São 8 anos de diferença. Hoje em dia é difícil você achar isso dentro de... O Jaime de Almeida, por exemplo, treinou de infantil a time profissional no Flamengo. Hoje em dia é mais raro isso. Mas assim, tem deveria ter mais, né? Principalmente aí jogadores, né, que trabalham no clube há muitos anos. Outros fatores que colaboram para diminuir um pouquinho essa situação. Quando eu botei aqui, um monte de flamenguista mandou, e você sabe que aquela pergunta de sempre, você fala muito nisso. Tem um que é o flamenguista apaixonado, que ele botou se você gostaria de ter tido o mesmo sucesso que teve no Palmeiras e Cruzeiro como ídolo no Flamengo. E o Lúcio Melo perguntou a mesma coisa, e ele aproveitou e ainda perguntou se hoje você encaixaria nesse meio campo. É óbvio que encaixaria com o do Flamengo de hoje. Então, responde as duas aí. Hoje não, que eu não ia querer ficar na reserva do Everton Ribeiro, eu ia ficar chateado. O Everton tá jogando demais. Não ia ter como. Mas assim, eu acho que eu poderia, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, tivesse tido um pouquinho mais de tempo, né? Porque a história mais louca é o seguinte, eu passei no Flamengo 45 dias, né? Com salário atrasado, né? Não, salário eu nunca vi. Nem salário atrasado. Nem vi o salário. E o pessoal quer que jogue. Salário atrasado é quando vence 30 dias e você recebe com 40. Aí é salário atrasado. Não, nunca recebi nada do Flamengo. O Flamengo eu fui receber depois, um acordo na justiça e tal. Mas no meu período de Flamengo, não. E assim, é duro porque era um time que, individualmente falando, são jogadores de altíssima qualidade. A grande maioria daquele grupo depois teve carreira boas e no próprio Flamengo ou em outros lugares. Eu costumo dizer que aquele ano de 2000 que o Campeonato Brasileiro que eu tive lá, se nós tirarmos ali Gamarra, Juan e Petkovic, jogaram num bom nível e também não jogaram no melhor nível deles, não jogaram num bom nível. O restante, todos eles jogaram abaixo. Uns ainda ficaram, né? O caso do Edilson, que ainda seguiu, conseguiu mais coisas na frente. Outros acabaram saindo, eu, Denilson e outros nomes. Mas assim, talvez se eu um pouquinho mais de paciência, eu pudesse ter um rendimento razoável, né? Porque realmente o meu rendimento eu recebi foi muito abaixo. Eu recebi aqui Sávio, Atirson, Petkovic, todo mundo que teve naquela época do Flamengo. Teve alguns aqui falaram que ficaram 7 meses sem receber, 8 meses sem receber, e teve gente que nem recebeu. Então, não precisa nem... Não é muito difícil explicar. O Jefferson Araújo pergunta aqui a história do Fenerbahçe, essa eu já vi você contando, que ele estava ensinando os goleiros a não tomar gol de falta. E aí o goleiro olhou para o Alex, é verdade que o Zico sabia bater falta? Teve que aprender. Eu vou te contar duas para você entender. Nós tínhamos um centroavante chamado Matea Kesman, super famoso na Europa. Tinha sido chuteira de ouro no futebol holandês, goleador, fazia muito gol. Só que tecnicamente não era o Cláudio Adão, não era um centroavante com qualidade, era um cara de muita briga, de muita luta, que abria muitos espaços. Eu gostava de jogar com ele porque eu ocupava bem os espaços que ele deixava, ele ajudava muito nessa questão de parte tática e tal, mas qualidade técnica não era muita dele. Uhum. E ele, como ele falava espanhol, a comunicação era muito fácil com a gente, muito fácil com a comissão. E aí um dia no chute a gol, ele começou a sacanear o teu pai. Teu pai ficava para escorar a bola de um lado e o Edu ficava para escorar a bola de outro. Então você jogava, eles davam uma ajeitada e você ia lá e finalizava. E aí ele vira para nós e fala assim, vou ver se ele era bom mesmo. Vou jogar um tijolo nele. E aí ele vai, joga um osso, teu pai controla, devolve para ele chuta. Aí eu chuto, passo pelo Zico e falo assim, você tá quebrando o nosso centroavante, assim, você tá tirando a moral dele, né? Porque ele falou que ia te derrubar e até agora você controlou todas.
Aí ele falou, fica vendo o que eu vou fazer na próxima com ele. Aí o Zico fazia um treino, que você jogava pro Zico, já fim de treino, todo mundo cansado, você jogava a bola pro Zico, ele batia por baixo da bola, a bola pegava no gramado, pegava um efeito, você tinha que vir chutar. Então, se você erra no primeiro kick, você passa vergonha. Então, tava todos lá, toca, teu pai devolve de efeito, você ia, chutava. Quando o Quesmo meteu a bola, o teu pai bateu com efeito por baixo da bola, que o cara veio numa loucura, a hora que a bola quicou, ele ajeitou o corpo, a bola saiu pro lado. Cara, acabou o treino, todo mundo rindo. E aí a gente falando pra ele, cara, você tá passando vergonha, o cara é um dos maiores jogadores que o mundo viu, você quer ficar passando essas vergonhas. Aí estamos lá num outro dia, essa foi uma, estamos lá um outro dia treinando falta, e eu bato aqui, o Ederson bate ali, o outro bate lá, e o teu pai com a prancheta, anotando, fazendo as anotações dele, e de tênis, esses tênis de pelada. Aí o goleiro vira, porque o goleiro titular não queria treinar. Ele pedia para o reserva e o terceiro goleiro treinar com a gente. Aí o goleiro falou, eu vou, mas eu quero ver se esse cara aí bate falta mesmo. Teu pai tinha, sei lá, 20 dias de clube. Que pergunta. Aí ele virou e falou assim, você tem tempo? Porque eu preciso da minha chuteira. De tênis eu não tenho segurança por causa do meu joelho. Mas eu vou aquecendo de tênis. Aí vem o roupeiro, traz a chuteira, e ele amarrando e falando pro goleiro, olha, depois da quinta, você pode contar. E aí ele vai lá, uma na mão do goleiro, outra fraquinha, sem força, outra na trave. Aí ele falou, agora tá valendo. Aí ele falava assim, olha que bobão, vou meter no canto dele. Pá! O goleiro se mexia no canto dele. Saco. Agora aqui em cima, pá! Trave, pá! Gaveta. Aí na terceira, que era a terceira que ele ia meter no canto do goleiro, o goleiro saiu, veio aqui, o goleiro levantou, tirou a luva, foi saindo, foi passando por nós. Aí teu pai rindo pra caramba, o Edu rindo pra caramba, eu falei, viu? Aí mexer com quem tá quieto, o cara tava aqui quietinho com a prancheta, fazendo trabalho de treinador. Já tinha esquecido que jogou bola um dia. Foi mexer com o cara. Os caras, tá vendo? Não aprendem. Passa os anos e não aprendem. O cara não queria competir. Eu tenho mais duas aqui, ó. Eu tenho duas legais, inclusive. Uma é do Vinícius NS aqui, ó. Pergunta pra ele qual foi a melhor dupla de ataque que ele jogou. Palmeiras, Oséias e Paulo Nunes. Cruzeiro, David Aristizábal. Fener, ele botou David e esqueci o nome do outro. Deve ser o Kesman ou deve ser o Semi. Me fala aí, qual a melhor dupla? Em termos de jogar, o Zico preferiu o Semi, que era um moleque turco que tinha lá. Assim, o que era mais divertido era Aristizábal e David. Eu imaginei. Por quê? Porque o Oséias era mais de área, grandão, forte, não tinha tanta mobilidade, e era um jogo muito para o lado. A gente jogava muito para o Júnior e para o Arce para ter essas bolas cruzadas. E lá na Turquia, o David não era atacante. O teu pai fazia um esquema com 3 meias. Então jogávamos o David na direita, eu centralizado e um ponta esquerda, que às vezes era o Wederson. Na época da Champions até ele ficou no banco, né, o David, algumas vezes. Teve uma época que ele foi pro banco. O primeiro ano o David, na verdade, todo o sucesso que ele teve no Fenerbahçe, ele deve ao teu pai, pela insistência de achar um lugar para o David jogar. Porque o teu pai naquele período era o tipo do treinador que queria fazer com que todos que tivessem qualidade técnica jogassem. Que é o certo, né? Dava umas amarradas ali na parte tática para tentar pôr todos juntos e nessa insistência ele teve com o David. Então não era meio que uma dupla, né? Gustavo Santana, pergunta ao Alex, essa daqui já é engraçado, que meu pai quando jogava na Udinese eles falavam isso, você tinha proposta e tal, e ele quase foi pro Milan uma vez. Pergunta ao Alex se ele teve proposta concreta de algum gigante europeu enquanto esteve no Fener. E caso sim, por que ele quis continuar na Turquia? Não, o mais legal é assim, quando eu vou para o Fenerbahçe, eu já tenho 27 anos, né? Eu faço um contrato de 3 anos, no qual ele finaliza com 30. E eu já tinha me envolvido numa situação com o Parma, em 2000. Então eu sabia mais ou menos como é que era. E tem umas histórias, por exemplo, 2007, quando vence o meu contrato, e o seu pai é o treinador, é o ano do centenário,
o que eu pedisse para renovar, os turcos dobravam. E eu lembro que o seu Juan Figuer, que cuidava das minhas coisas naquele período, foi ver os jogos finais da Liga Turca daquele ano. O Fenerbahçe pôs um segurança na porta do meu prédio para ver se o seu Juan Figuer chegava com alguém, se esse alguém não era dirigente de algum outro clube. Então, assim, na verdade, a gente teve algumas sondagens, mas o único clube que eu me aprofundei assim para conversar com o clube realmente foi o Borussia Dortmund, só que foi no período que eles quebraram. Você vai lembrar, o Borussia ficou um tempão com problema, e depois acho que volta 2012, 2013, alguma coisa assim. Mas eu conversei com alguns clubes, mas nunca que a coisa caminhasse por uma coisa bem simples, cara. Eu tinha já 30 anos, a minha ambição com a seleção brasileira já era menor, porque as minhas chances já tinham diminuído, e o meu contrato era algo que eu não tinha muito o que discutir. Eu pedi uma maçã, os caras me davam duas. Eu pedi uma cerveja, os caras me davam uma caixa. Então eu não tinha muito mais o que ficar imaginando em outra situação, até porque eu sempre fui um cara muito preocupado apenas em jogar e vivenciar bem com a minha família. E quem viveu em Istambul, você esteve lá algumas vezes, sabe que a família vivia de um jeito espetacular. Tem uma aqui do Wagner Coelho, ele pergunta, porque hoje saiu uma coisa do Parreira, quando ele... eu vi do Barbosa. Supostamente negócio do Barbosa e tal, e assim, o que você pode dizer sobre o Parreira, se você... que na época não levou você para a Copa de 2006, se a sua mágoa ainda é grande, porque todo mundo sabe da mágoa do Filipão, da de 2002 e tal, mas assim, do Parreira eu nunca vi você falando assim, pelo menos eu. Então não muito pelo contrário, Parreira foi super honesto comigo. Eu lembro quando o Parreira alterou o sistema tático dele, né? O início do Parreira em 2003, depois da Copa que o Parreira voltou, ele jogava com meia centralizado e 2 atacantes. Então esse meia centralizado rodava muito, às vezes era eu, às vezes era o Rivaldo, às vezes era o Kaká, e ele uma hora escolhia qualquer um desses, ou os 3 estavam e ele dava um jeito da gente jogar, e nunca tinha problema. O meu problema ele passa a ser quando surge o tal do quadrado mágico, porque o Ronaldinho Gaúcho está jogando o auge dele no Barcelona, o Kaká está jogando o auge dele no Milan, e os dois jogando no corredor, aberto. E aí, nisso, essa é a parte mais louca, surgiu o Adriano como centroavante e tinha o Robinho brigando por uma vaga aí nesse bololô, porque a outra vaga era do Ronaldo Fenômeno. E o Parreira vira para mim em Barcelona, num jogo contra a seleção da Catalunha, em 2005, e fala o seguinte: Alex, eu vou fazer uns testes, eu vou te jogar do lado esquerdo ali para você jogar aberto, fazendo aquele corredor, e para ver como é que você se sai. A gente conversou, eu falei das minhas dificuldades, falei que nunca tinha jogado naquela posição, mas que eu iria. Então eu estava indo com o Parreira na boa. 2005 tem a Copa das Confederações, que foi onde criou uma ilusão grande naquele time, que o time ganha na Alemanha, e eu estava nesse grupo. Só que eu fui infeliz porque eu me machuquei, e aí eu fui cortado, foi convocado para o meu lugar, acho que o Júlio Batista, se eu não estou enganado. E a partir dali as minhas chances diminuíram devido a essa mudança de sistema. Eu não jogava aberto, não jogava no corredor, o Parreira não estava utilizando ninguém por dentro, e quando utilizava o Robinho, ou o próprio Ronaldo, ou o próprio Kaká, mas não, o Parreira, muito pelo contrário. É engraçado que esses 4... Foi super honesto comigo, conversas maravilhosas. Foi um treinador no qual eu tive uma boa relação. Ah, que bom. Esses 4 que jogaram, essa seleção aí, cara, em nomes, era uma coisa incrível, né? E assim, eu ouvi que eu estava pessoalmente lá, que meu pai era treinador da seleção do Japão, era o último jogo, foi até o jogo que ele colocou o Gilberto e colocou o... Ai, meu Deus, eu esqueci quem era o lateral direito, Cicinho, no lugar do Cafu e do Roberto Caio. O time, assim, no primeiro tempo o Japão jogou bem, estava ganhando de 1-0, tomou um gol que o goleiro saiu mal pra caramba, que se não toma aquele gol, de repente o jogo podia ser... Mas tomou o gol do Ronaldo, aí no segundo tempo os caras fizeram a festa, e o Juninho Pernambucano jogou muito bem também esse jogo e tal. E aquele time, o pessoal pediu para deixar aquele time contra a França, jogo seguinte, né? Jogo e seguinte. Foi quando ele botou o time normal, voltou com o time original.
E aí o Brasil perdeu. Eu vou para terminar, cara, que senão a gente, já te falei, a gente fica aqui, vai ter que dar 2 programas aqui. Eu estive no Japão em novembro agora e vi a estátua do meu pai lá no Kashima, né? Já conheço as estátuas que tem aqui no Brasil, outras estátuas que eu já vi dele, assim, é sempre uma coisa emocionante. Eu tirei uma foto lá, eu e ele, que essa foto até repercutiu muito, assim, muita gente comentou, porque fica eu e meu pai na estátua dele, né? Então, assim, o pai e o filho, a gente ficou linda aquela foto. E é uma emoção muito grande sempre que eu vejo essas estátuas dele, porque é um símbolo de uma coisa ali que vai ficar eternamente ali. Até meu tio Edu brinca que lá no Japão eles têm que fazer uma aguinha em volta, assim, um canalzinho para o pessoal jogar moeda um dia para fazer pedido. E você, cara, essa estátua sua lá no Fenerbahçe, na Turquia, o que significa para você tudo aquilo que os torcedores fizeram ficando na tua casa, de madrugada, pedindo para você não ir embora, e depois essa história. Cara, quando você está em casa, assim, às vezes, você olha, você lembra disso, o que vem na tua cabeça, cara? Velho, é difícil explicar, até pelo jeito como a história nasceu, né? Eu vou contar rapidinho para você entender. Eu estou um dia aquecendo no jogo, isso era 2005, acho, e o estádio apaga. E quando o estádio apaga, eles colocam um holofote na boca do túnel e entra o presidente agarrado com o senhor, os dois abraçadinhos, vão até o meio, dão um tchau para a galera, a torcida começa a cantar o nome dele. E eu falei, perguntei pro capitão do time na época quem é. Aí o cara falou, não, o nome dele é Lefter, é o maior jogador da história do clube. Jogou na década de 40, 50 e 60. Falei, maravilha, legal, bonita a festa que fizeram. E seguiu. Aí num belo dia a televisão vira para mim, a TV do clube vira para mim e fala assim, o Lefter, aquele jogador que entrou no campo aquele dia, porque eu falei para os caras depois que acabou esse jogo que eu queria conhecer o senhor, né? Mesma coisa, você vai no Flamengo, você quer conhecer o Zico. Eu falei, então arranja um jeito aí de eu conhecer esse senhor e tal, me apresentar. Eu acho legal a história do clube. Só que esse senhor morava numa ilha, não morava em Istambul, morava numa ilha chamada Ilha Grande, fica 40 minutos de barco dali. E o tempo passou e nunca surgiu esse encontro. Num dia a TV falou, Alex, o Lefter quer te ver, nós vamos armar uma matéria, você e ele na casa dele. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui lá, passei o dia com esse senhor, e aí no final ele falou assim, a partir de hoje, você é meu neto, você é meu último dos netos. Caraca. Falei, opa, beleza, obrigado, agradeço. E aí ele pega e vai para o microfone e fala assim, olha, se vocês fizeram uma estátua minha, porque ele tem a estátua lá na mesma praça, dizendo que eu sou o maior jogador da história do clube, vocês estão enganados. Eu joguei numa época diferente, era uma época remota, o futebol era outro, não é o que se joga hoje. O maior jogador da história do clube é esse moço. Apontou para mim. Eu tomei um susto, agradeci, né? Falei, legal, obrigado. Realmente tô jogando bem, mas não é para tanto, né? Tem muita gente aqui, são 100 anos de história. E aí passou o tempo, eu falei, cara, o cara fez um elogio legal e tal, veio o grupo de torcedores e falou, não, nós vamos fazer a estátua porque você merece. Cara, isso é loucura, isso não existe. A estátua surgiu. Levantamos a estátua, aquilo ficou maravilhoso, espetacular, e virou essa coisa aí que você acabou de dizer, das pessoas irem lá, visitar, passar a mão, bater foto. E eu tive lá algumas vezes, e é surreal mesmo, eu tive lá com os meus filhos pequenos, eu tive lá 2 anos atrás com meu irmão. Então é algo que você fala assim, cara, eu, sinceramente, não sei se o teu pai consegue explicar, eu não consigo. Porque você, criança, começa a jogar bola, você quer jogar no estádio cheio, você quer ser campeão, você quer jogar na seleção brasileira, mas nunca passa na tua cabeça que você vai virar estátua de um lugar que o Fenerbahçe até eu ter 25 anos, eu nunca tinha ouvido falar o nome do clube. Nem sabia o que era Turquia. Eu tinha ouvido falar de Turquia nas aulas de história na escola, não sabia nada. E de repente você vai lá, joga, faz um gol aqui, ganha, perde, faz a alegria de um, fica triste com o outro, e de repente um grupo de torcedor vai lá e levanta uma situação como essa. Eu sinceramente não consigo em palavras explicar o meu sentimento, porque sempre que realmente é de uma perguntam, emoção muito grande.
Sempre que devem perguntar para você sobre Copa do Mundo, a mesma coisa que, principalmente com meu pai, né, falam muito. Sim. Você trocar isso, vamos supor que Não, você eu não tivesse trocaria, sido... exatamente, jogar a Copa do Mundo, ganhar e tal, não sei o quê. Do que você ter não trocaria uma estátua numa cidade, ser reconhecido num país inteiro, como você é na Turquia, como meu pai é no Japão, como até na Itália mesmo, os italianos são loucos por ele. Aqui uma nação que é a torcida do Flamengo, quer dizer, tudo isso... Você teve um jogo de despedida no Palmeiras, teve um jogo de despedida no Curitiba, você teve um jogo de despedida no Cruzeiro. São 4 locais em que você é idolatrado. Então, assim, não, eu acho assim, que não pode... Eu tenho experiências de vivenciar experiências com jogadores que foram tetracampeões do mundo e pentacampeões do mundo. São jogadores que uns eu joguei contra, uns eu sou amigo, outros eu joguei junto. E sempre tem esses eventos aí, você vê. Existem jogadores campeões do mundo, independente se tetra ou se penta, que as pessoas nem lembram que esses caras foram campeões do mundo. É verdade. E aí eu fico pensando, as pessoas lembram de mim porque alguma coisa, de alguma maneira, marcou. Então eu não posso... eu não tenho reclamação nenhuma para fazer, muito pelo contrário, eu só tenho que agradecer o futebol e ao respeito que essas pessoas têm por mim. E uma coisa mais legal ainda é o seguinte, cara, que aí é a geração que eu vi jogar, né? Que é a geração do seu pai para trás, que é a geração que eu vi e ouvi. Conversar com esses caras, sentar na mesma mesa que esses caras, ouvir história, dividir história, isso é muito legal. E isso, cara, independe de Copa do Mundo, independe se você foi muito bom, se você foi mais ou menos. E muito ter o respeito e admiração deles. É muito mais uma questão de respeito e admiração mútua, sabe? Isso é o que eu sempre brinco. Qual é a parte mais legal de ter sido jogador de futebol? Para mim, por exemplo, receber um WhatsApp do Zico, receber um WhatsApp do Rivelino. Isso para mim vale mais do que ter jogado a Copa do Mundo. Mais do que isso, é meu pai dizer que você foi o melhor jogador que ele já foi treinador, que ele já treinou na vida. Isso é loucura, isso é porque os seus avós educaram bem esse moço. Meu irmão, te dá parabéns, é pouco, porque você merece todo o sucesso do mundo e você é um cara sensacional. Nossa amizade que a gente construiu aí depois, né? Prova disso. E queria te agradecer, cara. Valeu muito a pena, né? Porque mesmo você não estando aqui, pelo menos a gente pôde fazer esse programa de longe, mas parece estar perto, né? Parece que você está aqui do meu lado. Estamos sempre perto, sempre juntos. Sucesso para você. Tenho visto aí as entrevistas bem legais, vários conteúdos de muita qualidade. E nesse momento que a gente está preso, né, Júnior? Ter essa coisa para você poder sentar e assistir e poder lembrar de coisas boas. Jogos antigos, muito bem-vindo. Parabéns aí pelo sucesso. Não, obrigado, meu amigo. Grande abraço. Espero que a gente passe por isso rápido, né? Com certeza. Em breve a gente esteja junto aí. Beijo na família. Valeu, cara.